Boa tarde, todo mundo. Sorry, I'm talking. I'm starting. Perdão, comecei falando em português. Sejam todos bem-vindos a essa mesa redonda, muito interessante. Nós todos sabemos que estamos vivendo mudanças sociais e políticas que estão fazendo com que espécies sejam extintas e as espécies estão trazendo, essas mudanças nas espécies estão trazendo várias mudanças para a saúde e para a vida doméstica e também para a vida selvagem. Portanto, nós precisamos de abordagens integradas para lidar com todos esses desafios e isso é o que o One Health faz. Nós temos essa mesa redonda hoje que vai falar sobre esses aspectos e nós temos 3 oradores distintos que vão falar a respeito de aspectos diferentes do One Health e cada um deles vai falar por mais ou menos 20 minutos e aí vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas em português e em inglês e nós vamos fazer o melhor que pudermos para respondê-las. Nós temos aqui conosco Conservation Society em Nova York e ele é veterinário, professor na Universidade de Medicina Veterinária na Áustria e ele é muito conhecido como especialista nessa área das interfaces humanas e animais. Ele vai falar sobre, além da Covid-19, lidando com os spillovers de novos patógenos originários de zoonoses. Chris, você tem a palavra. Muito obrigado, Jorg, por ter me convidado. É um prazer. Estou aqui falando do Bronx, da Costa Leste, nos Estados Unidos, e vou começar a compartilhar a minha tela e vamos entrar logo no nosso assunto. E gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com os meus colegas e será um prazer estarmos juntos de maneira presencial das próximas vezes. Vou começar falando a respeito do que eu estou vendo de forma global, do que nós temos que resolver daqui para frente, lidando com essa pandemia e, obviamente, com o que temos que fazer para mitigar ou impedir os impactos das próximas. E nós, no momento, vivemos num mundo com pelo menos 4 crises interligadas. Nós temos as mudanças climáticas, temos a crise de saúde pública, mas também temos a perda da biodiversidade e temos a desigualdade global que está presente em todos os lugares. E todas essas crises estão interrelacionadas e as suas relações, as suas soluções, na verdade, são semelhantes, as soluções para elas são semelhantes. Portanto, há diferentes co-benefícios para resolvermos os problemas da pandemia atual. Vocês podem perguntar por que alguém de uma organização de conservação está aqui falando a respeito da saúde e da One Health. Quero falar um pouco mais a esse respeito. A WCS, a Wild Conservation Society, ela está em Nova York, já trabalha em 60 países ao redor do mundo. Nós temos um programa de saúde já que funciona há um centenário e mais ou menos há 60 ou 70 anos, com a criação dos princípios de Manhattan, nós nos desenvolvemos começamos a trabalhar com várias áreas e nos tornamos fundadores da One Health. E antes dessa pandemia, em 2019, nós desenvolvemos e escrevemos os princípios de Berlim da One Health, que atualizaram aqueles princípios originários de Manhattan. E a questão interessante de ter saído da academia e ter começado a trabalhar na WCS é que nós somos uma organização multidisciplinar. Nós trabalhamos com ecólogos, biólogos e nós temos trabalhado também com tráfico de animais, contra o tráfico de animais, claro, e também com povos indígenas e comunidades locais. Quer dizer, isso nos faz, de fato, trabalhar de forma transdisciplinar e esse é o nosso histórico.
Agora, vamos falar a respeito do nosso trabalho diário, nossa preocupação diária. Essa pandemia já está na quarta ou quinta onda, dependendo de onde você está no mundo, e é óbvio que nós precisamos nos organizar e resolver isso. Há muitas discussões, muitas questões a respeito de comparação, mas nós temos que falar de prevenção. E nesse painel, eu sei que todos sabem desse assunto, mas eu quero falar do conceito geral. Nós sabemos que as zoonoses ou patógenos originários de zoonoses se movem entre humanos e animais, e nós sabemos que as doenças infecciosas emergentes são dominadas pelas zoonoses. Mas o que é interessante é a frequência dessas pandemias, dessas epidemias está aumentando. E no passado, nós víamos algumas dessas doenças animais e nós estávamos nesse processo de entender um pouco melhor e a SARS e a COVID-19 também foram espalhadas por muitos animais, mas faz muito sentido nesse momento, com 7,1 bilhão de hospedeiros, claro, espalhar para os humanos. Mas pensando só no ebola, por exemplo, houve 13 epidemias desde a sua primeira descrição no rio Ebola, em 1976, no que era o Zaire na época, mas 9 dessas epidemias aconteceram nos últimos 13 anos e 6 delas desde 2018. Essa é uma indicação, um indicativo muito claro de que nós ainda estamos sofrendo muitas dessas consequências. Eu sei que todos aqui já sabem e têm consciência a respeito desses fatores relacionados à emergência do ebola, mas temos uma nova epidemia agora no leste do Congo, no momento. É algo que nós precisamos pensar. E também, contextualizando, nós estamos querendo entender a pandemia que tem consequências diretas na nossa saúde humana, mas há outras pandemias que estão acontecendo no mundo inteiro, que são importantíssimas e que impactam muito os humanos, impactam a sua subsistência. Nós temos várias doenças de gado, doenças de animais que saíram da Ásia Central, foram para o Sudeste Asiático, e também temos outras doenças na África, por exemplo, que têm saído e se movido, transicionado para outros lugares, e nós também temos outras doenças endêmicas na África que estão se espalhando para toda a Ásia. E acaba encontrando animais naíves, por exemplo, e causa muitos impactos na população de vida selvagem e também na subsistência de todas as pessoas que estão convivendo com aquele gado. Quer dizer, nós estamos vendo esses agentes de doenças se movendo ao redor do globo. Vamos voltar para SARS-CoV-2. Não sei se vocês já viram isso, mas recentemente nós temos visto pessoas falando que esse é como se fosse um cisne negro, sabe? Como um evento cisne negro. Mas isso não é um evento cisne negro. Isso aqui é algo que todo mundo sabia que iria acontecer. Já havia muitos relatórios que nos avisavam que nós teríamos um outro vírus respiratório que causaria uma pandemia e que já projetava de onde ia vir, como é que ele ia se desenvolver. E como vocês sabem, muitos dos países, nos seus mecanismos de resposta, sabiam que não teriam como responder a essa pandemia. E, infelizmente, isso se provou verdade. E é, de fato, inaceitável que isso seja falado como algo que não se podia prever antes. E na capa da revista Time, por exemplo, todo líder global já sabia que nós precisávamos nos preparar, e sabemos que há um problema de liderança no mundo inteiro. Ainda estamos vendo isso no último G20, por exemplo, a ideia de trazer uma outra comissão para poder discutir o que vai acontecer na próxima pandemia não faz sentido algum. Vamos voltar e pensar nas origens. Nós sabemos que a origem é zoonótica, nós sabemos que há um consenso a esse respeito. Saberemos, por exemplo, que o hospedeiro ancestral
era uma espécie de morcegos horseshoe. Nós sabemos que é algo comum, é um animal que tem em todo o Sudeste Asiático, mas o que não se sabe é o local, a época e o mecanismo desse evento spillover. Isso que ainda não está esclarecido, sabemos que era ali naqueles mercados em Wuhan, mas nós não sabemos exatamente esses detalhes. E nesses casos fica dificílimo conseguirmos determinar o paciente zero, os contatos e fazer todo o rastreamento de contatos. E isso aconteceu há 2 anos. Além disso, nós sabemos que foi algo que limparam rapidamente. Eles imaginavam que isso ia acontecer e ia desaparecer rápido, mas não foi isso o que aconteceu. Mas nós não sabemos, portanto, as amostras que nós precisaríamos ter daqueles primeiros casos humanos, daqueles primeiros dias. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse resumo do Michael Warby, que foi publicado na Science semana passada. É fácil de encontrar e ver esses detalhes dos primeiros casos em Wuhan. Foi algo muito bem desenvolvido, na minha opinião. Agora, há 2 teorias principais. Eu não vou falar de forma tão detalhada, mas falando dessa origem zoonótica e na interface dentro do mercado, isso não é algo que não tenha acontecido antes. Nós sabemos, por exemplo, que o SARS e MERS tinham suas espécies hospedeiras intermediárias animais que faziam essa ponte dessa origem ancestral do morcego para a população humana. Então, o evento de spillover veio nesse ambiente rural e isso não foi, na verdade, reconhecido inicialmente. O vírus foi evoluindo numa população rural de humanos e aí ele adquiriu os traços necessários para fazer a transmissão de forma bem-sucedida entre os humanos, e aí era possível sustentar a infecção. E a outra forma foi o que foi demonstrado com SARS e MERS, que fez esse hospedeiro ponte, e aí foi feito o spillover para os humanos. E eu vou voltar a esses detalhes enquanto estivermos explicando. Algo que eu considero importante de falarmos é que nós falamos muito sobre zoonoses e muitas pessoas ficam preocupadas com a definição clássica de zoonose, mas nós precisamos parar de falar só de zoonose para nos referirmos a esses novos patógenos que fazem esses efeitos spillover. Se continuarmos a falar do mesmo jeito que falamos de raiva e outros patógenos zoonóticos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Claro que nós precisamos falar que existe uma hipótese alternativa da qual o vírus poderia ter vindo, um vazamento num laboratório, como vocês sabem, no Twitter ou em qualquer outra rede social, as pessoas têm falado isso, mas não há prova disso, mas algo que nós sabemos dos últimos meses tem sido a quantidade de evidências dessa ocorrência natural de vírus que tem aumentado de forma significativa. Bem, o que eu gostaria de destacar não é o patógeno, mas na verdade são as interfaces e como elas mudam. Como sabemos, os patógenos circulam e evoluem dentro das florestas, não é algo surpreendente, não tem nenhum problema aí. Mas no momento que nós alteramos o habitat e nós colocamos uma estrada, por exemplo, que vai de um lugar ao outro, essa é a questão, são 100 quilômetros ou 200 quilômetros de uma nova interface. E aí você cria uma oportunidade dos patógenos de saírem daquela floresta, chegarem nos humanos e chegarem no seu gado. E dali não tem lugar que seja de fato distante, que te separe de uma aglomeração, aí entra no aeroporto e chega numa cidade. Se um ratongo, ele consegue chegar, o que ele está carregando consegue chegar numa outra capital 24 horas depois, em outra parte do mundo. É assim. E o que nós vemos na discussão é a ideia desse
perigo enorme, uma ameaça, e aí nós precisamos definir o que é um perigo, uma ameaça, e o que é um risco. E a forma como nós interagimos com essas interfaces cria um risco, e nós podemos concordar que o desmatamento, as mudanças climáticas, as mudanças no uso da terra, as desigualdades, as perdas de biodiversidade acabam aumentando esse risco dos efeitos spillover. E eles ocorrem sem uma periodicidade específica. Nós não temos uma data ou uma estimativa, mas eles acontecem com muito mais frequência do que nós imaginamos. Nós precisamos ficar atentos e tentar pensar em diferentes interfaces para compreendermos a frequência com a qual eles acontecem. Todos já viram essas barreiras, por exemplo, daquele modelo do queijo suíço, como estão vendo aí à esquerda, mas será que ele, de fato, pode ser aplicado ao mundo que nós vivemos hoje? Eu vou explicar a esse respeito. Por quê? Porque nós, como humanos, criamos problema para nós mesmos, criamos muitos problemas, e nós acabamos criando essas interfaces de vida selvagem, animais domésticos, humanos, e todo mundo fica junto nesses mercados. Os mercados como esse são muito frequentes no Sudeste Asiático e eles são especiais, porque os animais estão vivos, os vírus então estão ali vivos, podem enviar células hospedeiras para outros, e nós temos uma possibilidade maior de fazermos um evento de recombinação. Isso é algo muito singular, não é algo que nós vemos em várias partes do mundo, mas estamos falando de mercados com dezenas de milhares de pessoas e dezenas de milhares desse tipo de mercado. Portanto, eles estão em comunidades locais. Boa parte desses mercados seriam, por exemplo, um mercado de luxo e algo totalmente desnecessário para atingir qualquer tipo de meta de segurança alimentar. Agora, nós sabemos também que havia muitos animais vivos, eram 50 mil espécies que estavam sendo vendidas naqueles mercados em Wuhan, e eles documentaram que 30% desses animais eram selvagens de fato, e era um mercado, portanto, muito que acabava cultivando esse tipo de oportunidade. Pensando no valor do comércio e ali aquela cadeia de suprimento, isso acabava aumentando a quantidade de vírus. Nós estamos vendo aqui o coronavírus com ratos, por exemplo, passando do local onde eles eram capturados até o mercado, até o restaurante. E o que nós vemos é que 20% dos ratos eram corona positivos, e quando eles chegavam na cozinha do restaurante, era 50% ou 60% que já tinham coronavírus positivo. E o que eu estou falando é o seguinte: nós temos essas barreiras famosas, mas o que nós acabamos fazendo nessa interface é que nós tiramos muitas dessas barreiras, mudamos, e aí nós temos um sistema totalmente diferente que nós que criamos. E se você, por exemplo, for perguntar para pedir uma pesquisa, uma autorização para pesquisa, para colocar um monte de galinhas, vários animais num lugar e deixar ali ele ser, um vírus ser desenvolvido dentro de uma sala, você nunca conseguiria essa autorização. Mas há milhares de mercados no mundo inteiro que estão fazendo esse tipo de experimento, sozinhos. E todos dizem, nós não podemos fazer nenhum tipo de experimento desse tipo no laboratório, mas dá para fazer em locais públicos, onde tem esse tipo de mercado. Claro que eu não vou falar sobre animais de fazenda, e animais de criação, como esses que nós vemos na tela, criam esse tipo de oportunidade. Em abril desse ano, a OMS e a PNUMA concordaram que isso é uma ideia terrível e nós precisamos acabar com esses mercados, e a FAO não assinou essa declaração por conta dos interesses que eles têm em manter o comércio, e então esse é um problema político muito, muito grave. Mas, para sermos otimistas, nós temos que lembrar que essa pandemia também nos traz oportunidades, e todo mundo aqui nessa mesa redonda sabe que a nossa vida mudou durante esse período, e nós
sabemos que nós temos oportunidades, sim, para trabalhar. A Covid-19 é só mais um sintoma de uma saúde planetária que está pedindo socorro. Nos mostra essas interconexões entre os animais, os humanos, as plantas, a saúde do meio ambiente, o nosso bem-estar, e eu acredito que nós precisamos pensar, nós precisamos trabalhar com isso na próxima semana. A próxima semana, na verdade, é uma semana importantíssima, porque a última Assembleia Mundial de Saúde foi em maio de 2021, e o tema era acabando com essa pandemia e evitando a próxima. Não sei se alguém já leu algum dos documentos ou assistiu alguma das sessões, mas houve zero menções a esse respeito de prevenção, porque as duas palavras começam com P, prontidão e prevenção. E eu entendo que a prontidão é importante, porque nós não tínhamos nem máscaras quando a pandemia chegou, e isso é importante, eu entendo, mas nós precisamos começar a pensar um pouco mais para frente e precisamos pensar em prevenção, prevenção na fonte. Com certeza não conseguiremos lidar com os 700 mil vírus desconhecidos de potencial zoonótico mediante vacinas. É incrível o que foi conseguido com vacinas, mas não é o único método para superar a situação, sobretudo se considerarmos como as vacinas são compartilhadas ou não são. Então, avanço aqui, considerando a restrição de tempo, mas o fato é que houve várias declarações por membros do G20, G7, todos destacando a necessidade de uma abordagem One Health para superar esse desafio. Então, deixo aqui alguns pontos de interesse neste meu último slide. Primeiro, claro, o custo dessa pandemia foi tamanho que os interesses, ou é do interesse de todos, não incorrer numa próxima. Houve pandemias anteriores e surtos em que o custo chegou a bilhões de dólares e achávamos que era dinheiro demais. Agora estamos falando de dezenas de trilhões e algo, enfim, ordem de grandeza com que nunca tivemos de lidar, eu mesmo na minha vida, mas entendo que é muito, muito mais dinheiro necessário. Logo, há muitos interesses aqui. Pessoas que trabalham com animais silvestres, com a fauna e epidemiologistas, nós gostamos de entrar nas florestas, identificar novos patógenos, talvez descrever o comportamento ali na interface animal-humano. Mas talvez devemos começar a interagir também com as pessoas que criam a interface e tentar identificar quem paga o custo de estabelecer essa interface e defender mudança de política. É bom ter uma estrada, será bom para o PIB daquele país, porém o custo dessa estrada muitas vezes não é compartilhado ou arcado de modo equitativo, porque haverá situações em que o produto final não será compartilhado. Portanto, há um ponto a considerar. Estejam cientes de que a Assembleia Mundial de Saúde se reunirá semana que vem numa sessão especial para tratar da adoção de um tratado global para a prevenção de pandemias. Será mais, talvez, uma convenção, não um tratado, não seria o caso, os Estados Unidos não assinariam um tratado, deve ser mais uma convenção, que, a meu ver, será indispensável, será essencial assegurar que haja algum tipo de componente de prevenção no contexto dessa convenção. Por fim, falamos, escrevemos, ensinamos sobre a abordagem One Health, mas é preciso pensar sobre como implementar na prática, em termos operacionais. É muito mais difícil do que redigir um artigo técnico sobre a abordagem One Health. É preciso operacionalizar o conceito, e é preciso incluir esse aspecto transsetorial. Eu pelo menos, passei décadas, enfim, nos auto-felicitando sobre tudo que tivemos conquistado. Mais do que isso é necessário, é preciso trabalhar transsetorialmente, intersetorialmente. E precisamos, enfim, superar aqueles diagramas inúteis e começar a considerar como um ambiente intacto e um ambiente que funciona bem, respalda, apoia a nossa saúde e voltar à fonte e ver como podemos respaldar essa abordagem One Health. Terei o maior prazer em falar mais sobre isso daqui por diante. Obrigado pelo tempo aqui dedicado e pela atenção. Obrigado. Com isso, paro de compartilhar e prosseguimos. Foi uma palestra muito interessante, muito empolgante, realmente. Então, passamos para o próximo painelista e teremos mais tempo para as perguntas e discussões a seguir. A nossa próxima palestrante é o Dr.
Karenberg, que está em Gana, Timo Falkenberg, que atualmente está em Gana, onde eles acabaram de abrir um novo centro para preparação para eventuais futuras pandemias. Ele trabalha como pesquisador interdisciplinar com uma formação acadêmica em saúde pública e geografia médica, coordenador do programa One Health da Universidade de Bonn, na Alemanha, e coordenador científico do Centro do Oeste Africano para a Prevenção de Pandemias, em Gana. Tem realizado pesquisa na abordagem One Health e abordagem planetária entre Brasil e Gana desde 2012. E tem interesse de pesquisa sobre impacto sobre o meio ambiente com impacto ou foco de interesse, em particular, em áreas urbanas. Então, Timo falar agora de outro assunto, que é saúde, ou melhor, One Health no contexto urbano e One Health e infraestrutura verde. Muito obrigado por essa apresentação tão gentil. Realmente é difícil falar depois da excelente apresentação do Chris. Muito obrigado por essa oportunidade. Realmente excelente a palestra que me precedeu. Então, passo a compartilhar a tela aqui. Quando começamos nosso trabalho em pós-graduação, que era One Health e a transformação urbana, uma pergunta em comum era feita à época: por que a abordagem One Health se aplicaria a áreas urbanas? Lembro-me agora da fala do Chris há poucos minutos e observo que muitas das interfaces envolvem o efeito spillover zoonótico e não se dão em locais urbanos. One Health classicamente se dá mais em áreas rurais. Daí a pergunta: por que procurar aplicar a abordagem One Health em áreas urbanas? Uma das razões, naturalmente, é porque estamos passando por uma transformação no mundo. Muitas pessoas hoje vivem em áreas urbanas, em centros urbanos, e há preocupações em termos do conceito de One Health em áreas urbanas também. De modo que hoje eu vou concentrar a atenção na infraestrutura verde. E o ponto de vista que adoto aqui é que não se trata unicamente, necessariamente, da via patogênica, mas também halogênica. No conceito One Health, nos concentramos em grande medida em doenças zoonóticas, porém as interações entre o nosso ambiente, entre humanos e animais, essas interações vão além do contexto zoonótico. Então, era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Primeiramente, quero fazer uma apresentação muito brevemente do trabalho que temos ali no nível de graduação ou de pós-graduação. A faculdade de pós-graduação financiada pelo Estado, onde temos 13 alunos de doutorado que estão trabalhando em temas relacionados ao conceito One Health. O objetivo do Ministério consistiu basicamente em criar programas que sejam transdisciplinares, que estabeleçam uma ponte para superar a lacuna entre os círculos acadêmicos e a prática. Porém, não necessariamente no sentido de criar a implementação prática, mas sim como programas de doutorado, ou seja, estamos ensinando aqui à geração futura sobre como trabalhar em moldes transdisciplinares. E não faz muita diferença se esses alunos, em última análise, permanecerem no mundo acadêmico. Alguns ficarão na academia, mas a maioria não, para ser bem sincero. Muitos deles entrarão na prática profissional, vão entrar na atividade industrial, política, outros círculos, vão se tornar formuladores de políticas, assessores, consultores e assim por diante. E o fato de ser capacitado em pesquisa transdisciplinar certamente ajuda muito, contribui muito para entender como trabalharmos juntos. É, afinal, um dos principais desafios que percebemos hoje. Ou seja, o desafio de como efetivamente operacionalizar o conceito One Health. E diria que com esse programa de pós-graduação estamos dando um passo rumo à criação da base de conhecimento necessária sobre como a pesquisa transdisciplinar pode se fazer no campo do One Health. Não ia falar tanto sobre isso hoje, mas eu queria pelo menos compartilhar essa percepção. Temos esses 13 alunos de doutorado, como disse, e 3 áreas temáticas. A área de sistemas alimentares é essencial, sistemas hídricos também, e também sistemas de governança, sobre como efetivamente implementar o conceito One Health. Os temas transversais podem ser vistos aqui à direita, abaixo, e apresento as várias esferas do conceito de One Health.
E nessa transversalidade, sempre procuramos identificar essas 3 esferas que estão interconectadas, interligadas, mas em torno delas, nos anéis concêntricos, há vários temas que estão totalmente interrelacionados, que é o que procuramos ilustrar aqui ao concentrar a atenção nesses 3 sistemas: sistema hídrico, sistema de alimentação ou alimentar, sociedade, atendimento à saúde, higiene e saúde pública, que procura dar um quadro de referência, um arcabouço para ilustrar as interações que se dão no âmbito do conceito One Health. Temos muitos parceiros, não vou aqui entrar nos detalhes nessa tela, mas como estamos aqui nesse contexto de evento digital, destaco aqui a Universidade de São Paulo, a USP, pelo Brasil. Boa parte dessa pesquisa, inclusive, está situada na Universidade de São Paulo. Recebemos uma segunda vertente de financiamento e continuaremos com mais um grupo de 13 alunos de doutorado para assegurar a continuidade desse trabalho na agenda One Health. O que observamos aqui, os países, as geografias em que estamos presentes nessa pesquisa: São Paulo, naturalmente, é a cidade, enfim, em que me concentrarei e também falarei de passagem sobre os resultados das outras áreas ou cidades. O que observamos nos quadros de referência que existem, nos arcabouços do One Health, é que vemos esses diagramas em V. E no final das contas, sempre nos perguntamos o que ocorre ali no centro, no meio desse diagrama. É aí que procuramos, e é por isso que procuramos criar um quadro de referência, um arcabouço explicativo. E o que observamos aqui, primeiramente, é que dividimos o meio ambiente entre ambiente físico e ambiente social. Ao falarmos sobre meio ambiente, é justamente onde todas as interações ocorrem, ou seja, o ambiente físico, o meio físico, onde temos as plantas, os vegetais, os sistemas hídricos, os solos, diferentes climas, e também onde temos nossa infraestrutura urbana. É justamente aí onde se dão as interações. Agora, como essas interações ocorrem, isso nos remete já ao ambiente sociopolítico, ou seja, o modo como nos conduzimos, nos comportamos, o modo como usamos a terra, ou o modo como governamos nossas sociedades e o modo como escolarizamos, educamos nossas populações e assim por diante. E também há um grande componente cultural aqui, de modo que ao segregarmos entre físico e social, já encontramos um ângulo, um prisma de leitura que nos permite entender como essas interações de fato são moldadas, o que, por sua vez, nos dá algumas alavancas, pelo menos nos permite identificar algumas forças de alavancagem ou vetores sobre como podemos mudar o modo como interagimos com o nosso ambiente circundante, como interagimos com os animais, com a fauna silvestre. Em torno disso, temos naturalmente muitas pressões, algo que tangencia mais uma visão de saúde planetária, ou seja, um entendimento de que criamos pressões antrópicas sobre esses sistemas, e essas pressões, por sua vez, também estão afetando o modo como interagimos com o nosso meio ambiente. A última coisa que quero destacar aqui, nesse quadro de referência, é que não se trata unicamente da saúde física, mas também existe um componente importante de saúde mental e um aspecto relativo à saúde social e até mesmo à saúde espiritual, se me entendem. Em se tratando de saúde espiritual, aí já entramos numa dimensão que fica difícil para a maioria dos cientistas sociais entender, mas o fato é que, em última instância, diz respeito à relação que temos ou mantemos com a natureza, com os animais, com a fauna, e como isso, por sua vez, é, com efeito, algo que molda, influencia o modo como vivemos e faz parte do nosso bem-estar, em última análise, que é um aspecto bem distinto em grande medida. Enfim, com esse arcabouço é isso que procuramos ilustrar, e ele nos permite desfrutar de uma visão bem mais ampla. E ao seguirmos esse arcabouço, não estamos falando unicamente de doenças ou patologias zoonóticas, mas adotamos aqui uma visão bem mais holística de como se dão essas interações. O que eu queria falar-lhes hoje é mais sobre a infraestrutura urbana verde. A infraestrutura
urbana, verde, provavelmente é uma daquelas, digamos, intervenções, como as chamo, intervenções que gozam de consenso em todo mundo. Infraestrutura verde é coisa boa, ninguém discorda, vai ser bom para a saúde pública, vai ser bom para a saúde mental, vai ser bom para a saúde social. É um consenso. Ponto pacífico é um tipo de medida paliativa que ajuda a resolver tudo rapidamente. O que é verdade em grande medida. Tem vários elementos positivos, o conceito. Ao pensarmos em nossos parques, por exemplo, e hoje refletimos, por exemplo, sobre os períodos de lockdown durante a pandemia da Covid e a possibilidade de ter acesso a uma infraestrutura urbana verde, um parque verde, isso naturalmente propiciou grandes vantagens em termos da saúde mental das pessoas e a sua capacidade de poder restaurar, reabilitar nossa capacidade mental, descontrair, e relaxar e poder interagir com as pessoas. Durante os lockdowns, os locais, parques públicos verdes, enfim, eram um dos lugares onde as interações públicas ocorriam. E, claro, também eram locais para exercício físico. Acho que isso evidencia muito claramente que a infraestrutura verde é algo muito bom para a saúde humana, indiscutivelmente. É também algo que se prova muito bom também para a saúde ambiental, para o ecossistema, na medida em que presta serviços ecossistêmicos e serve de habitat para a biodiversidade, de modo que também é bom para a fauna silvestre. E quando pensamos em aves migratórias, por exemplo, muitas delas chegarão aos parques urbanos, elas migrarão ou voarão até os parques urbanos. Onde eu moro, em Cologne, na Alemanha, todos os anos eu ouço os animais chegando, as aves chegando aos parques próximo à minha casa. É importante, ou seja, existe um valor a ser reconhecido para esses parques urbanos, não só em termos de saúde humana, mas também para o meio ambiente e para os animais, de um modo mais amplo. Ou seja, o consenso que se tem hoje na literatura é que basicamente há benefícios mútuos para o meio ambiente, para os animais, para os seres humanos, ao se estabelecer infraestrutura verde urbana, o que basicamente nos leva a projetos de mais infraestrutura urbana verde a ser construído nas cidades, o que é um ótimo desdobramento. Temos um projeto atualmente em curso, que é o que eu vou apresentar aqui. O projeto começa justamente no contexto ali da cidade de São Paulo, onde a iniciativa de se construírem 100 parques, basicamente foi o ponto de partida do projeto. Uma coisa que logo percebemos é que os 100 parques projetados, enfim, foram construídos, a maioria deles pelo menos, mas são muito diferentes entre si. Logo, como é possível afirmar que a infraestrutura urbana verde consiste em criar todos esses benefícios quando sabemos que a infraestrutura verde urbana pode ser muito diferente? Aqui na parte inferior vemos 3 exemplos em imagens bem diferentes, exemplos extremos de um parque, um que basicamente é como uma floresta, dotado de muitas árvores, e à esquerda, na extrema, vemos quase o oposto, basicamente uma área de gramíneas e nada mais. E podemos ver aqui que haverá sim diferenças marcantes em termos de benefícios para a saúde humana, bem como diferenças em termos de como o parque ou a infraestrutura verde afetará a biodiversidade, apoio à fauna silvestre e assim por diante. O foco dessa pesquisa, portanto, e do estudo também incidiu justamente nas seguintes questões: quais são as diferentes características dessas áreas verdes e como elas afetam a saúde humana e apoiam a fauna silvestre? E também a ideia era identificar sinergias e vantagens, prós e contras entre as dimensões, essas duas dimensões. Basicamente, identificamos duas importantes indicadores de medição. Primeiro, saúde humana, saúde mental humana, que foi priorizada em termos de possibilidade de reabilitação da saúde mental, restauração da saúde mental, e, por outro lado, a biodiversidade como segunda dimensão, examinando o número de espécies animais, espécies vegetais presentes, identificadas, e também a cobertura verde de árvores e a riqueza das espécies vegetais. Observamos que há muitos prós e contras com efeito entre as duas dimensões. Não é uma situação rápida de se apresentar ou de se implementar como de outro modo poderíamos desejar. Aqui a referência de mais uma publicação de um estudo de doutorado, a Jéssica Filap, que realizou esse estudo e foi a principal autora dessa publicação. Aqui no estudo recriamos nosso arcabouço de referência que ilustra as conexões ou interações. Um dos aspectos importantes que quero destacar aqui é, com efeito,
as diferentes características que identificamos, algumas delas, inclusive, já mencionei há pouco, características de como o espaço verde se apresenta ou é estabelecido. E também a ideia de saúde animal e apoio à vida silvestre, à fauna silvestre, sua diversidade, sua riqueza. Isso tem impacto direto, bastante direto ou na experiência, na vivência de restauração mental das populações envolvidas. O modo como percebemos a biodiversidade, por sua vez, também tem um impacto. Pelo menos foi essa a hipótese da pesquisa inicial. E também cria um som diferente. Quando estamos no parque, vivenciamos, experimentamos, ouvimos ali o som das aves não é que necessariamente precisamos ter uma amplíssima diversidade de aves, não. O simples fato delas estarem ali já cria algum tipo de descontração, relaxamento e restauração mental. Nós olhamos então esses 18 parques em São Paulo, vimos as caracterizações desses parques e então nós medimos a saúde mental humana e também as percepções que as pessoas tinham. Os principais resultados estão aqui, eu coloquei que são dados preliminares, porque ainda não foram publicados, portanto, a Jéssica está agora escrevendo os resultados para poder publicar. Não são 100% finais, mas as mensagens principais são, e que são bem óbvias, é que a interação com as infraestruturas verdes e com a natureza urbana traz impactos positivos para a saúde mental. Quanto mais tempo é passado no parque, mais a restauração mental acontece, esses resultados são vistos, mas a intenção de atividade tem uma correlação com a restauração mental. E nós, por exemplo, quando estamos indo a um parque para correr, claro que não vai ter uma restauração mental naquele momento, da mesma forma, por exemplo, que teríamos que se nós sentássemos no parque para ler um livro, quando eu vou para o parque encontrar um amigo, jogar futebol, essa intenção já tem um efeito sobre os resultados que acontecerão ali. Portanto, há grupos de usuários diferentes que precisam ser analisados. Uma maior cobertura de árvores é associada a uma restauração mental mais alta também. Quer dizer, a forma do projeto acaba tendo um impacto maior. O que me surpreendeu bastante foi a percepção de biodiversidade das pessoas. A percepção de biodiversidade, muitas vezes, não é igual à biodiversidade real. Existe uma correlação mais alta na biodiversidade percebida. Não tem a ver com a quantidade de espécies que há dentro do parque, mas o que as pessoas sentem a respeito dessas diferentes espécies. Será que eu penso que há mais espécies ou não? E no final, o principal achado que nós temos é que há compensações. Nós precisamos pensar em como vamos projetar os parques, esses espaços de interação entre os humanos e a natureza dentro das áreas urbanas para maximizar os benefícios, porque não é a saúde humana e o apoio à biodiversidade, senão o apoio à biodiversidade e a saúde humana não vão estar de mãos dadas. Bem, nós precisamos pensar nesse apoio à biodiversidade nos seguintes itens: tipos variados de vegetação. Precisamos ter tipos de habitats diferentes para que haja mais espécies. Nós também precisamos de algumas áreas um pouco mais densas, um pouco mais abrigáveis para os animais. Nós também precisamos pensar em espécies nativas que vão acabar recebendo pássaros e aves nativos e outros animais.
importante que as folhas que caem das árvores, por exemplo, não sejam limpas, não sejam retiradas, porque isso também cria habitat para os animais, para os insetos e tudo. Nós não podemos cortar as áreas com grama também, isso é algo muito comum dentro de parques urbanos, mas não deve ser feito para a nossa biodiversidade. Não cortar a grama será algo melhor. Precisam ser locais mais reclusos e não deve haver poluição sonora e nem poluição de iluminação. E isso acaba contrastando com as necessidades de saúde humana. Na verdade, acaba que interfere. Por quê? Porque a saúde humana, muitas vezes nós queremos ter uma visão um pouco mais ampla da situação, nós queremos uma paisagem mais bonita, mais organizada e não gostamos de áreas reclusas, por exemplo. As pessoas têm medo de crimes dentro de áreas urbanas, em parques, em áreas urbanas. Então, se há um local escondido dentro do parque, existe um desconforto das pessoas com essas áreas. As pessoas pensam que aquilo ali é um local de risco. Da mesma forma, nós precisamos de luz suficiente. Precisamos ter grama cortada para que possamos jogar nosso futebol e praticar atividade física. E relacionado àquela primeira coisa que eu mencionei, nós precisamos de uma diversidade de espécies notável. Quer dizer, não tem só a ver com a quantidade de aves que estão ali ou a quantidade de árvores que estejam ali, mas o que a pessoa nota que está ali. E isso está muitas vezes relacionado a espécies estrangeiras naquele espaço, não nativas. E o que eu estou mostrando é que as necessidades de saúde e as questões de biodiversidade acabam entrando em choque uma com a outra. E nós precisamos, portanto, pensar nessa noção One Health. O que os animais precisam, o que os humanos precisam, o que é bom para a biodiversidade como um todo e projetar os parques de uma forma que vai maximizar os benefícios. Para concluir, e esse eu acho que é meu último slide de resumo, há riscos de saúde. Claro que eu não falei sobre isso muito hoje, mas isso também está relacionado ao pouco foco que há nessas áreas verdes urbanas e os seus riscos de saúde, porque nós compreendemos isso como um benefício mútuo, mas há sim riscos de saúde que estão presentes. Existe a exposição a doenças de vetores, exposição a roedores, por exemplo, a doenças da água, exposição a toxinas químicas, a substâncias, metais pesados, por exemplo, exposição ao sol, reações alérgicas. Portanto, essas áreas não serão só benéficas, mas há alguns riscos que precisam ser reconhecidos. Para concluir, essas infraestruturas verdes urbanas não não induzem benefícios automaticamente em todas as esferas. E, como eu falei, nós precisamos pensar numa perspectiva One Health um pouco mais estendida e precisamos considerar as necessidades da biodiversidade, as necessidades dos humanos e dos animais para fazermos um projeto que atenda a todas essas necessidades. Nós precisamos entender que temos que priorizar onde vamos nos concentrar, porque, claro, que vai haver um conflito entre os diferentes grupos de usuários. E, como eu falei, os riscos de saúde precisam ser mais pesquisados, porque, nesse momento, eles não estão sendo tão considerados. E, com isso, quero concluir. Muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado
Timo, por essa visão totalmente diferente a respeito da infraestrutura verde global e urbana, muito interessante. Nós temos achado esse assunto interessantíssimo para os formuladores de políticas e vai ser muito interessante ver esses resultados. Agora, vamos passar a palavra para a Márcia Chame, que é do Brasil, estamos voltando ao Brasil agora, e a Márcia é pesquisadora titular da Fiocruz, e ela é bióloga e coordena a plataforma Biodiversidade e Saúde Silvestre. E o assunto da professora Márcia vai ser um assunto totalmente diferente, muito interessante. Ela vai falar sobre a tecnologia digital e a participação social, uma experiência One Health brasileira no monitoramento e prevenção de emergências zoonóticas. Márcia, você tem a palavra. Obrigada, thank you, Josh. Eu vou compartilhar aqui minha... Vocês já estão... Sim? Desculpa, just an issue. For everybody who was listening English now and wants to switch. Para quem estava ouvindo o inglês, vocês podem usar o canal de tradução simultânea. É só ligar o canal de inglês e vão poder ouvir. Ok? Thank you. Ok. Então, eu vou... agradeço o convite e aproveitar para mostrar uma experiência que nós estamos desenvolvendo na Fundação Oswaldo Cruz, com diversos parceiros no Brasil, Ministério da Saúde, Secretarias de Estados de Saúde, Laboratório Nacional de Computação Científica, justamente tentando enfrentar todas essas questões que são colocadas, né, e os desafios da saúde única. Recentemente, né, com todas essas questões das mudanças ambientais, climáticas, né, os desafios das emergências das zoonoses têm sido, né, cada vez mais, ainda mais agora com a Covid, né, um tema de muita relevância para todo mundo e para o Brasil também, obviamente. Né? Todos esses processos de alterações ambientais têm colocado o Brasil e outros países megadiversos como um hotspot, como uma área importante para a disseminação de novas pandemias, uma vez que, né, parece natural correlacionar a riqueza de diversidade de espécies de vertebrados, vetores e patógenos, né? O que, obviamente, né, nos leva a esse posicionamento. Essa conclusão, na verdade, né, e essa atenção, ela já era colocada por diversos pesquisadores brasileiros, inclusive Dr. Pedro Vasconcelos, que trabalha há muitos anos na Amazônia, identificando diversos arbovírus, e obviamente, essa é uma questão importante, principalmente nos últimos anos, onde a gente vem observando aí uma política ambiental extremamente destruidora de todos os avanços que nós havíamos conseguido nos últimos anos com a redução de desmatamentos, queimadas e incêndios. No entanto, alguma coisa nos chama a atenção, e eu acho que essa é uma questão importante para as reflexões futuras, né? Até o momento, nós somos grandes importadores de doenças, né? Zika, chikungunya e Covid e tantas outras, né? E não exportamos doenças. A questão é até quando isso vai acontecer. Então, nós hoje temos no Brasil diversos desafios, né? Monitorar a emergência de zoonoses para que possamos estruturar sistemas e coordenar processos que nos ajudem a prevenir e controlar, né, essas emergências. Para que isso aconteça, a gente precisa gerar dados robustos para mostrar o quanto a biodiversidade equilibrada, como bem colocou Cris e Timo, são importantes para a saúde, né, em todos os seus aspectos, mas especialmente para que, com dados bastante robustos, tenhamos argumentos importantes para conter e reverter essas políticas públicas que hoje,
né, fazem com que a gente perca a biodiversidade, né, e comece todo esse processo de novas emergências. E como fazer isso num país tão grande como o Brasil, com diferenças de ecossistemas tão importantes, sociedades distintas, culturas distintas, isso, né, eleva nosso desafio aí para uma potência do tamanho do nosso país, quase continental. Claro que para que a gente enfrente essa informação, né, e todos esses desafios, a gente precisa de dados, e a gente precisa de dados georreferenciados. Esse é um avanço que o Brasil precisa dar em relação aos seus dados de saúde, que hoje são municipalizados, e a gente precisa garantir diagnósticos, né, pensando aí na emergência de zoonoses, né, para a gente focar aí nessa questão, né, claro que todas as outras relacionadas a essas mudanças climáticas e tudo mais são importantes, mas relacionadas às mudanças climáticas, às zoonoses, a gente precisa de diagnóstico de qualidade, né? E isso depende, obviamente, da capacidade dos municípios brasileiros, das equipes de saúde, de ambiente, muitas vezes, né, que usam as forças de defesa civil associadas a isso, e, obviamente, utilizando tecnologia e a sociedade, né, é possível que a gente ganhe escala nesse processo. Assim nasce o CIGEL, o que nós chamamos de Sistema de Informação em Saúde Silvestre, que tem como objetivo monitorar a biodiversidade, monitorar os animais, monitorar anormalidades nesses animais, para que a gente ande na frente antes que as pessoas morram e, obviamente, a gente consiga, então, trabalhar com essas situações. O CIGEL, ele nasce a partir do conceito da ciência cidadã. Nós entendemos que qualquer pessoa nesse país, utilizando um celular, e aqui está o nosso grande resumo desse fluxo, né, é capaz de enviar uma fotografia de um animal morto, doente ou vivo, indicar a normalidade desses animais, o que eles estão vendo. Esses dados no celular, mesmo offline, eles geram pontos no mapa, algoritmos automatizados identificam já essas anormalidades. Essas anormalidades, então, identificadas, elas geram alertas para que, no campo, nos municípios, os agentes comunitários de saúde, os técnicos de saúde, possam buscar identificar, né, os animais em alguma situação especial, para que a gente tenha a oportunidade de fazer coleta de amostras que cheguem em condições viáveis aos laboratórios e, a partir, então, desse diagnóstico de qualidade, seja possível correlacionar essas informações com uma grande base de dados para gerar modelos de previsão, para que a gente possa identificar que fatores, que complexidade de fatores podem estar envolvidos nessas emergências. Esse sistema, ele foi testado. The system has been tested in several different environments throughout Brazil, precisely with the view to try to capture the relevant information and look into and enhance its functions. It's a system that can be described as never ready, in as much as it can always be improved upon based on people's experience. In the Amazonian region, for example, we have worked with more than 2,000 people so far. We've faced up to unheard of, unprecedented problems, for example, such as in the project whereby we brought mobile phones to people, and the phones would not work because the thick skin of those people who work out in the field does not work properly on the touch screen technology. So we had to realign and readapt the screen sensitivity and adapt the buttons so that everyone, even a low schooling level person, be able to provide us with the conditions or information about the conditions that are going to happen right out there in the field at the outskirts and at the borders of interface between the rural and urban environments, and obviously enough in urban environments as well. I'm going to briefly show you 3 sets of information that the system is able to capture. People can take as many pictures as they wish, and all of the information is open source information, real-time maps are available. We have a speak to us or talk to us
feature. And this tool has been particularly relevant and used for people who are far away and remotely located. They can ask questions and we can try to find and forward the best answers to their questions. We also have 3 different information blocks. One, information about the animal, the type of animal this person sees, and whether or not the person has shown any abnormal sign. Words used are very simple, such as, for example, how have you seen a bleeding animal? Is the animal fat? Does the animal look fat? Because oftentimes, if it is a fat, bleeding animal in a specific circumstance, that means it can lead up to a viral cycle, because a virus, as we know, can kill more quickly and not allow the animal to lose weight and look thin. So these are usually very simple questions that anyone can ask and answer, but nevertheless questions that provide us with a lot of information which allow us to act very quickly. GPS identification using offline mobile phones or handsets in a given place, and also details or features about that place, whether or not the information is coming from a conservation unit or in a rural settlement area or an area where there has been land grab or encroachment upon land or agriculture or animal husbandry, livestock. All of that is relevant and very important information. Although we do use very robust databases, quite often in Brazil, a forest, can vanish within weeks or months, and none of these databases out there is able to provide us with that information. As I said before, these are open data in the system, and the information is collected or gathered offline. When the information or when the person logs on, they will send out the data to the system. The alerts, as we said before, have an automated information flow. Some of these flows or workflows have been established in Brazil. For example, macaques or monkeys, non-human primates, not dead or dead, that will be the subject of an email message to be triggered or sent out real time and distributed between the central level of the Ministry of Health, the state health secretariat, as well as the municipality. The same has been true for other species, especially for East Nile or West Nile viruses, several diseases involving birds, rodents, and carnivores as well. This is the warning or alert that the manager gets. It's an email message containing all of the information captured by the system, as well as a web link to the Google base, so that the person knows precisely where the animal is to be found, as well as a link to the entire system where a wide array of information will be available. And the email message helps the manager because the manager gets information about where he will be able to determine and observe whether or not the animal presented with an advanced degree of physical decomposition, or whether or not the animal has died. If that is the case, whether or not he has a reasonable chance of gathering a biological sample. This is a biological alert or warning whereby the health teams, when they get out there for field notices, oftentimes many of them are able to take a picture and then necropsy information, thereby ensuring high quality information of unprecedented levels so far. I will now showcase to you our experience and our case study involving yellow fever in Brazil. It has served the purpose of expanding the initiative to cover several other zoonotic diseases. The yellow fever virus was first identified in Brazil back in 1980, or rather back in back in the colonial times, during at the same time as Aedes aegypti was then identified in urban and rural areas, and the last case was dated back to 1942 in Acre, the state of Acre. In the course of time, the virus has very aptly adapted itself to several different types of or species of Brazilian mosquitoes and all of our species of monkeys, thereby creating an important problem for biodiversity conservation and, obviously enough, for human health as well. So you see on the maps how the yellow fever virus has been establishing itself in the course of time. As of 1999, we
began to rely on more systematic records. The map on the left side below is a historic map showing movement of people back in the 1940s, 30s, 40s, and then how yellow fever came back in 2016, starting in 2016, to also circulate in that same area where it had not been found for more than 60 years. So yellow fever has shown a differentiated, somewhat sporadic cycle, although we often see it coming to the Brazilian southern and southeastern region through central Brazil in a very clear-cut manner. Unlike Africa, the yellow fever dynamics in Brazil is very unique, very peculiar. The Brazilian experience has been that primates or monkeys precede humans or human populations. In Brazil since 2008, Brazil has been using the death or the finding of dead monkeys as an indication of the circulation of viruses. Registro sentinela do vírus naquela região. Utilizando o CIGEL, né, e a partir de 2019, né, quando a febre amarela ela sai da região sudeste do Brasil, no grande centro de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, com impactos importantes, quase 3.000 mortes de humanos. Nós trabalhamos junto com o Ministério, levando o sistema, fazendo todo o processo de preparação das equipes e levando o CIGEL para que as pessoas nos ajudassem a fazer esse monitoramento em tempo real. Essa experiência fez com que o sul do Brasil, os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acolhessem o uso, né? E nós fizemos, então, diversos treinamentos com multiplicadores em toda essa região, abordando a sociedade, todo o grupo que está no campo trabalhando, né? De modo que a gente conseguiu estabelecer todo esse processo de notificação, de coleta de amostras, né? Utilizando essa ferramenta bastante simples. Esse conjunto de informações possibilitou, utilizando, né, uma agregação importante de pesquisadores e modelos, identificar os corredores de transmissão do vírus da febre amarela, uma metodologia da SUSEM de São Paulo, que nós aplicamos para essa região, identificando, então, as áreas vermelhas, onde o vírus já estava estabelecido, né, as áreas em laranja, onde ele chegaria em 2 a 4 meses, e verde entre 4 e 6 meses. Isso foi possível porque todo o grupo de pessoas e sociedade nos informando com o sistema, nós validamos esses corredores e calculamos esses prazos e essas distâncias de transmissão. Isso oportunizou que todas as secretarias vacinassem as pessoas, né, e buscassem as pessoas nas suas casas para vacinar com tranquilidade, sem problema nenhum, de modo que, né, a vacina estivesse disponível para todo mundo. Esse mostra o ano de 2020 a 2021, onde nós continuamos a ter uma importante mortalidade de primatas, né? Inclusive já com um artigo chamando a atenção para que é muito importante redefinir status de algumas espécies de primatas que foram assoladas pelos vírus da febre amarela, mas se formos comparar com a mortalidade, com a curva em humanos, ela é extremamente baixa, e esse é um dos grandes êxitos de todo esse conjunto de esforços que foram feitos. Então, se nós tivemos quase 3.000 mortes de pessoas no sudeste do Brasil, com a implementação de todas essas parcerias e esses métodos, até hoje nós temos no sul do Brasil 22 pessoas mortas que se recusaram a tomar vacina somente, mostrando que a gente tem aí um universo muito importante de ações para serem executadas, né, no que a gente entende, né, que deva ser feito, e juntando saúde, toda a questão da conservação é importante. Nós trabalhamos também com modelos muito mais sofisticados para tentar entender, né, como eu falei,
que fatores são esses que levam a essa emergência, com uma grande quantidade de informações, né? E aí, né, informações de vários níveis e bastante distintas entre elas, e estamos buscando, então, esses modelos de favorabilidade que assusta quando nós entendemos que o Brasil se tornou um país altamente vulnerável e que a febre amarela ela deixa, então, de ocorrer e de ser endêmica somente na Amazônia, no Brasil, como a gente identificaram isso alguns anos atrás, e com muitas perguntas a responder daqui para frente, se nós estamos vendo um estabelecimento da febre amarela na Mata Atlântica, nessas regiões, a gente observa, né, que a febre amarela não está mais só no meio da mata, ela já chega na borda das cidades, ela está, né, esse processo de adaptação ele está acontecendo, e uma coisa bastante importante quando a gente pensa, né, dessas relações de como é que essa desestrutura de ecossistemas ela interfere na saúde e na emergência das zoonoses, nós estamos vendo que a fragmentação ela impulsiona a transmissão da febre amarela. A febre amarela se torna mais rápida nos ambientes onde os fragmentos são pequenos e quando ela encontra grandes áreas de mata, o deslocamento da transmissão de vírus ele arrefece, como, né, a floresta e a biodiversidade, e a gente sabe, tem vários trabalhos mostrando efeitos de diluição na transmissão de agentes infecciosos, isso parece também acontecer de uma maneira bastante importante com a febre amarela. Essa é uma informação fundamental para que a gente consiga reverter as políticas públicas, né, no processo, né, de remodelação das nossas unidades de conservação e parques. Aqui, como eu falei, isso aqui acontece em Goiânia, no centro do Brasil, próximo à capital do Brasil, Brasília, outubro de 2020, diversos casos de primatas com febre amarela já no meio da cidade, né, com mortes, e nós, então, utilizamos não os corredores para identificar por onde a febre amarela andaria, mas daquele centro para fora, estabelecendo aí um conjunto de municípios a 200 quilômetros desse centro, porque hoje nós conseguimos identificar que essa transmissão ela caminha em torno de 100 quilômetros a cada 30 dias, portanto, 60 dias é o tempo suficiente para que nós organizássemos todas as equipes de vigilância e saúde para fazer captura de mosquitos, busca ativa de primatas, vacinação das pessoas, e a gente vem ocorrendo, vendo a ocorrência, né, de febre amarela, esses são os dados dos nossos últimos modelos, acontecendo novamente do centro do Brasil para baixo, já com novos casos no centro, mas a gente não tem nenhum caso de morte humana. Infelizmente, nós temos aí mais de quase 30 mil macacos mortos, alguns grupos a gente vem trabalhando, buscando uma vacinação também, mas para grupos muito especiais, espécies ameaçadas de extinção e situações né, que, obviamente, não podem ser os animais da natureza, a não ser realmente manter nossas áreas nativas o maior possível. Essa iniciativa está sendo hoje replicada para todo o Brasil, né, com treinamento de diversos técnicos em todos esses países, de todos esses estados, né, e Amazônia no ano que vem. Nós temos diversas ações de instrumentos e materiais de divulgação para comunidades, para os diversos técnicos, vídeos. Ao fim de todo o ano, nós fazemos a premiação dos 10 mais colaboradores que usam o sistema, porque isso é uma maneira de agradecer as pessoas e de dar visibilidade às pessoas que estão no campo, muitas vezes invisíveis, como os nossos técnicos, nossos agentes comunitários de saúde. Lá no cantinho direito, a gente tem o nosso maior colaborador de 2020, ele é um ajudante de caminhão e que hoje, né, entendeu o processo e entendeu que o CIGEL não é só
um aplicativo que guarda fotos de um animal bonito. Eu sempre digo que a gente também quer a foto do animal bonito. É muito importante saber onde os animais estão vivos, mas aquela informação, ela sai do celular de alguém e ela tem um destino. E se ela for importante, ela se reverte numa de política pública. Né? A gente faz também toda uma auditoria e validação taxonômica das espécies, de modo que, quando a pessoa coloca essa informação, ela recebe de volta o registro com a informação sobre aquela espécie que ela enviou. Isso faz com que essas pessoas aprendam. Hoje, esse homem que está ali, ele já manda para a gente os registros com a espécie, porque agora ele, né, já virou quase um especialista na região onde ele trabalha. Nós acreditamos, né, que essa iniciativa ela traz bons exemplos para o Brasil, exemplos factíveis que a gente pode atuar e que esse conjunto de pessoas pode melhorar a saúde de todo mundo. Claro que quando a gente tem vacina, tudo fica mais fácil, mas nos assombra todas as outras zoonoses que não temos vacina e que nós nem sabemos de onde elas podem surgir. Né? Essas questões são mais importantes para a gente nesse momento. A gente vem trabalhando para incluir a questão de todas as zoonoses urbanas, com os animais domésticos e todas as outras, e em breve a gente vai ter aí, no mesmo celular, numa mesma ferramenta, o uso tanto pela sociedade quanto profissional de saúde, que eu acho que é uma maneira da gente reunir essas informações, facilitar a vida de quem está na ponta, ter dados de qualidade e pensar, então, de mobilizar e encontrar, né, as soluções para os enormes desafios que nós temos. Esses são todos aí os nossos contatos e eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo por aqui. Muito obrigada. Márcia, muito obrigado por apresentar esse projeto interessante. Realmente gostei muito de que um projeto baseado em participação comunitária leva realmente com bola de neve e junta tanta gente, cria uma dinâmica e depois leva até dados científicos para poder realmente ajudar a população. Eu acho muito legal isso aí. Let's switch into English, sorry. Vou passar para o inglês novamente e nós temos agora 10, 15 minutos para perguntas e temos algumas perguntas bem interessantes que chegaram aqui. Vou começar com a primeira pergunta. Vou tentar traduzir aqui para o inglês. E diz o seguinte: sabemos que o capitalismo é o grande responsável pelo desmatamento e devastação do meio ambiente. Quais são os caminhos possíveis para contornar essa situação e, de fato, trazer sustentabilidade frente a tantas dificuldades? Sabendo que os governos acabam tentando somente prezar o meio econômico. Como é que nós podemos lidar com isso? Bem, eu gosto dessa pergunta como primeira pergunta, porque é a pergunta principal. De fato, como é que nós podemos salvar o mundo, não é? E, Chris, você falou sobre isso, não foi? Você falou sobre essas 4 crises que estão relacionadas a essa pergunta e também estão relacionadas, eu diria, da seguinte maneira. Essa situação, será que você está otimista? Sim, esse é o elefante sobre o qual ninguém fala, não é aquele elefante branco que fica ali. E obrigado por essa pergunta, Daniela. Agora, não temos nenhuma dúvida de que nós estamos no antropoceno e esse é um problema grave,
porque o antropoceno diz o quê? Nós todos somos responsáveis, e é claro que todos nós não somos responsáveis da mesma maneira, não é? Portanto, até onde eu sei, nós vivemos no capitoloceno, na verdade, seria o é o capital. Não tem como nós resolvermos esse problema se nós não repensarmos essa economia que só tem como base esse crescimento das fortunas. Nós temos que ter uma distribuição maior de renda. Nós precisamos de envolver todos os economistas, temos que envolver os profissionais de saúde para conversarmos e pensarmos em como vamos redistribuir a riqueza e pagar por essas externalidades do nosso crescimento, os impactos de saúde pública e também de mudanças climáticas. Não existe um sistema para lidar com todas essas questões. Como é que nós vamos redistribuir a riqueza e como nós vamos lidar com a perda de biodiversidade? Esse é um problema comum para os humanos. Nós fazemos isso já há muito tempo, por conta da teoria dos jogos. A gente sempre esquece do futuro e acabamos influenciando, ou melhor, ignorando aquilo que o futuro nos custa. E eu tenho esperança de que a COP26 acabou de acabar e nós não saímos da COP26 pensando, ai, que bom, estamos todos seguros e vai dar tudo certo. Não, mas parece sim que há uma mudança, há um movimento e lidar com as mudanças climáticas e com a perda de biodiversidade e com a saúde, ao mesmo tempo, vai criar vários benefícios. Quando o Timo, por exemplo, trabalha com as partes verdes nas áreas urbanas, isso traz benefícios para a biodiversidade, mas também benefícios para a mitigação do clima, das mudanças climáticas e do calor, por exemplo, isso acaba trazendo uma mudança para todos. Portanto, na minha opinião, o que nós precisamos é um novo modelo econômico. Eu, infelizmente, já percebi que tudo passa pelas políticas e forçar os tomadores de decisão a criarem a formularem novas políticas é um processo muito difícil, mas nós temos que ser incansáveis nesse processo. Portanto, eu tenho esperança também na OMS, e também na Assembleia de Saúde Global, que vão ter que falar sobre quem vai pagar por esse custo de saúde global. Porque a saúde tem que ser considerada como um bem comum global, e ela não pode estar na mão das empresas privadas. E aqui nos Estados Unidos, na costa leste onde eu moro, é o lugar mais difícil de nós pensarmos nessa saúde global. Então, não sei se foi uma resposta o que eu dei aqui, mas sim. A outra pergunta também fala dessa questão, como operacionalizar essa abordagem de One Health, de saúde única, em países de renda baixa e renda média, dependentes economicamente dos países que já são desenvolvidos. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos isso. E como você mesmo falou, não tem como ter crescimento dessa maneira, e os países de baixa e média renda precisam crescer. Então, talvez, Timo, de Gana, como você vê essa questão aí, do seu ponto de vista? Bem, acredito que uma das questões principais, um dos principais desafios é tentarmos trazer essas colaborações intersetoriais, reuni-los para trabalharem juntos e eu diria que precisamos ter uma perspectiva de reunir todos os stakeholders, os setores e conseguir trabalhar, não sei se deveríamos falar de valor, mas precisamos colocar um valor, um preço nesses diferentes elementos, um valor na biodiversidade, um valor
nesse ecossistema intacto, por exemplo. E quando nós construímos isso, talvez teríamos um crescimento a curto prazo, um lucro a curto prazo, mas que lá na frente cria um custo, uma despesa futura. E isso hoje não está sendo visto da melhor maneira. E reunir esses setores diferentes e construir parcerias que veem as coisas a longo prazo pode ser uma maneira. Agora, como é que nós vamos implementar essa saúde única? Essa é a grande questão que está aí ainda disponível, ainda está pendente. Aqui em Gana, por exemplo, isso está sendo financiado através do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, e é uma cooperação entre diferentes áreas, e o projeto é trabalharmos em frentes múltiplas ao mesmo tempo, quer dizer, trabalhar com informar alunos de mestrado, doutorado, criar cursos de formulação de políticas, por exemplo, para especialistas, para que todos entendam que o nosso meio ambiente tem valores. E isso não é fácil, não é algo que nós vamos fazer rapidamente, mas eu acredito que dar esses passos pequenos na direção correta é o que nós precisamos. Nós não podemos ficar parados pensando nessas grandes mudanças que precisam ser feitas, porque acaba que nós não andamos se for assim, mas são esses pequenos passos na direção certa que vão nos levar para onde queremos, que vão, de fato, reduzir o desmatamento, em vez de nós conseguirmos simplesmente acabar com o desmatamento. Precisamos reduzir a perda da biodiversidade e não conseguir reverter a perda de diversidade. Essa seria a minha opinião. Sim, essa questão não é de custo, é de investimento, não é isso? Tem a ver com a saúde, então isso não é custo, é um investimento. É isso que nós temos que pensar. Temos ainda 5 minutos, mas uma pergunta aqui também é muito importante, talvez para a Márcia. A pergunta está em português, podemos ler a segunda pergunta, que é: como você percebe o papel do Brasil no contexto do surgimento de novas pandemias, considerando o desmatamento e incêndios florestais dos últimos anos vinculados à produção pecuária e agrícola? Tudo, claro, no contexto setback do atual retrocesso. Movement. No contexto do retrocesso que hoje experimentamos. Eu acho que nosso momento agora é de alerta, né? E eu acho que esse é o momento de alerta e o momento de nos coordenarmos para estarmos atentos, monitorando esses grandes processos que vêm acontecendo, né? Então, a gente sabe que impactos importantes de fumaça e fogo foram determinantes na emergência do Nipah, na Malásia, e a gente tem que se preocupar com essa questão aqui, agora no Brasil. E esse movimento ele está sendo feito, né? Eu acho que a Covid trouxe pelo menos esse entendimento para a sociedade de que essas relações entre a saúde humana, animal e o ecossistema, elas existem, né? Claro que com a vacina as pessoas tendem a esquecer e colocar isso num canto, porque a vacina, né, a tecnologia sempre vai resolver o problema de uma maneira ou de outra. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Então, temos que estar atentos. Eu acho que o grande esforço que temos que fazer nesse momento é integrar as diversas áreas, integrar a saúde humana, toda a área do Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso, de uma forma ou de outra, isso vai acabar acontecendo, porque os impactos eles não vão estar limitados somente à saúde humana. O impacto começa também a ser sentido no agronegócio, né? Então, quando falta água, quando as temperaturas elevam demais, elas diminuem a produtividade, os animais de criação eles sofrem com a fumaça, o calor,
e com substâncias tóxicas provindas das queimadas, da mesma forma com que as pessoas. Então, essa consciência começa, né, infelizmente, né, não da maneira adequada, como a gente imaginaria que fosse, né? Mas, na verdade, a perda de investimento e a perda monetária acaba fazendo com que as pessoas comecem a prestar atenção nisso. Eu acho que talvez esse seja aí o nosso ponto de partida para fortalecer todo esse processo de implementar boas soluções, porque existem boas soluções de sistemas agroflorestais, de pecuária orgânica de uma maneira mais adequada, existem soluções. Eu acho que o que falta é a gente dar visibilidade, dar peso, mostrar que algumas dessas soluções elas são possíveis, né? Ainda mais num país como o Brasil, nos países da América do Sul, extremamente ricos, né, em biodiversidade, usando biotecnologia, revertendo esse processo. Mas a atenção nesse momento é o mais importante, com muitos problemas, né? Nós temos aí, para identificar esses patógenos, para trabalhar, nós temos, né, que mobilizar diversas pessoas, laboratórios, formar pessoas com essa capacidade, formar pessoas em tecnologia. Mas Desculpa, eu sou otimista, já estamos chegando no fim. eles estão já reclamando aqui. Tá certo. São aspectos muito importantes e realmente a questão é como operacionalizar isso sem deixar ninguém atrás, né? Então, isso é importante e também como integrar os diferentes stakeholders, diferentes pessoas envolvidas, grupos envolvidos. Isso não é fácil na prática, porque eu estou trabalhando com diferentes ministérios e um ministério não fala com o outro. E como você inclui saúde animal com agronomia, com saúde humana, com arquitetura junta, é um desafio mesmo. Então, thank you very much, everybody. Unfortunately, we're at the end of our session. Muito obrigado a todos. Lamentavelmente, chegamos ao fim da discussão. Foi uma boa discussão, de hora e pouco, e para mim foi uma grande alegria tê-los aqui. Foi realmente uma rodada, uma mesa redonda muitíssimo interessante. Vamos nos preparar para as pandemias futuras e seguimos em contato. Muito obrigado a todos pela atenção e que tenhamos todos um ótimo congresso. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos colocar a gente fora agora, né? All right.